Santo, vamos meditar hoje no livro do profeta Chorão, Jeremias, capítulo 33. Vocês sabem decorar esse texto, tenho certeza. Mas nós vamos ler os 3 primeiros versos do capítulo 33 de Jeremias. Amém? Os irmãos encontraram? É fácil. Você abriu em Salmos, você vai um pouquinho na frente, vai ver Isaías. Depois você vai encontrar Jeremias. São livros grandes. Amém, igreja? Jeremias capítulo 33, verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma e para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Verso 3. O que é que Deus disse para Jeremias? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eterno Deus e Pai, aqui está a tua santa palavra. Instrui-nos como teu Espírito nos conduz. Opera em cada coração nesta noite, abrindo cada vida, Senhor, para entender a tua palavra, para te adorar com a tua palavra e para sentir-se edificado na tua palavra. Pai Santo, fala conosco nesta noite. É o que te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus, se a igreja concorda, ela diz: Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer um combinado. Se a palavra não estiver falando com você, você começa a orar para que Deus abençoe essa reunião. E se a palavra estiver falando com você, você continua em intercessão e oração, dizendo: Me dá mais, papai. Eu quero mais de ti. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira poderosa. Porque quem fala conosco é o próprio Deus da palavra. É o Espírito Santo que nos inspira. É o Espírito Santo quem faz com que nós saiamos daqui edificados. Não são as palavras bonitas de um homem, não são textos falados, livros citados, não, mas é o Espírito Santo de Deus, a promessa que opera em nossos corações. Abramos ele para ele, abramos este coração para Deus, e ele falará conosco de maneira poderosa. Amém? Que Deus nos abençoe. Jeremias 33, 1 e 2 está mostrando de cara esse profeta. Quem foi esse rapaz? Quem foi esse moço que, ao ser chamado, Deus assim: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aí ele disse: Senhor, mas quem sou eu no passo de um menino? Quem era este menino que foi chamado por Deus para profetizar em um tempo difícil? Porque o tempo que Jeremias é levantado para profetizar é um tempo de idolatria, onde as pessoas queriam mais agradar as imagens, aos deuses terrenos, do que ao Deus que os tirou da terra do Egito. Era esse o princípio. Eles queriam prosperar na terra, então eles continuavam e procuravam e buscavam os deuses da terra para prosperar, não entendendo eles que aquele Deus que tirou com mão forte eles do Egito, este é o Deus do ouro e da prata que podia fazê-los prosperar verdadeiramente. Eles abandonaram, e Jeremias é levantado para tal. É levantado para que o povo se arrependesse. E ele profetizava dizendo: se vocês não se arrependerem, o rei da Babilônia vai vir e vai destruir esta cidade. E as pessoas não aceitavam essa mensagem. Muitos diziam assim: mas Jeremias, como pode esse homem vir aqui à nossa região? Ele está a milhares de quilômetros. Como este rei pode vir para cá? Ele não virá. E aí o rei, inflado por esses profetas que diziam que Jeremias estava profetizando falsamente, dava crédito aos falsos profetas, e Jeremias apanhava, e Jeremias era humilhado, e Jeremias não tinha sua mensagem aceita. Às vezes ele era levantado para falar as verdades de Deus, doendo ao coração do povo, pedindo para que o povo se arrependesse, o povo não aceitava e o lixava, ele apanhava e muitas vezes foi encarcerado. Essa era a trajetória de Jeremias. Ele era um profeta impopular. Ele não profetizava coisas boas. Ele dizia: se vocês não se arrependerem, virá irá julgar vocês, vai destruir a cidade e vai destruir o templo.
Irmãos, Judá era a cidade que tinha por sede Jerusalém e suas altas muralhas, muralhas largas, muralhas grandes, e eles se achavam poderosos por conta dessas muralhas. Eles tinham o templo de Deus ali dentro de Jerusalém, o templo que foi construído para a presença de Deus habitar no meio dos homens, e ali fazia com que aquelas pessoas confiassem nisso, confiassem nas pedras, confiassem na segurança de Jerusalém, confiassem no templo que foi edificado para Deus. Mas entenda uma coisa: nós podemos até ter templos grandes e suntuosos, mas se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Se não tivermos o Deus da promessa, nada somos. Podemos ter o templo, podemos ter o nome, podemos ter a carapuça, mas se não tivermos verdadeiramente Deus da promessa em nossos corações, nada somos perante ninguém. E eles se confiavam nisso. E Jeremias se tornava impopular, e as suas profecias eram pesadas, e diziam que eles seriam escravos, eles seriam cativos. Quando Jeremias tentou se casar, Deus disse assim: você não vai tomar mulher neste lugar. Por quê? Porque ali era uma simbologia dizendo: o povo vai ser levado cativo, se você casar, você vai sofrer muito mais. Então Jeremias, não tome mulher nesse lugar. Muitos dizem assim: mas Deus foi muito cruel com Jeremias, proibindo Jeremias de se casar. Não, Deus foi protetor de Jeremias, abençoando ele, fazendo com que o sofrimento dele fosse menor ao não permitir ele se casar. O que é que eu aprendo com isso? Que Deus está no controle de todas as coisas. Jeremias foi proibido de se casar. Está lá, capítulo 16, verso 12. Teve uma vida de constantes ameaças por causa de suas profecias. Ele apanhou tanto, foi tantas vezes espancado, que Jeremias ele vai dizer o seguinte: Jeremias 29 vai dizer assim, eu não vou mais nem pensar nele. Olha o que ele diz, capítulo 20, verso 9: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Jeremias estava desanimado. Ele disse assim: olha, eu apanho tanto nessas profecias, quando eu falo, quando Deus me dá a revelação e eu falo, esse pessoal me bate, esse pessoal me humilha, esse pessoal me prende, que eu não vou mais nem pensar em Deus e nem falar do seu nome. E ele disse isso em voz alta. Quando ele diz isso em voz alta, o próprio texto do verso 9 do capítulo 20, ele mesmo cai em si e diz assim: quando eu disse isso, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrando os meus ossos, me desfalecendo de sofrer. Não posso mais dizer essas coisas. Porque quando se tem o Espírito Santo de Deus, mesmo diante das grandes provações, nós passamos com louvor, porque Ele nos enche, porque Ele nos exalta, porque Ele nos faz andar mais um pouco, Ele nos faz prosperar mais um pouco, Ele nos faz crer mais um pouco. É isso que o nosso Deus faz diante de muitos sofrimentos. E Jeremias estava nessa situação, por causa de suas profecias. Essas profecias que diziam que o rei de Babilônia viria, o rei de Babilônia invadiria, o rei de Babilônia destruiria e levaria cativo. Essas profecias saíram de Jerusalém e conseguiram chegar lá na Babilônia. As profecias de Jeremias chegaram na Babilônia, 1.500 quilômetros de distância. E ali chegando, Nabucodonosor ouviu falar dessas profecias. E quando Nabucodonosor veio para invadir Judá, para dominar Jerusalém, que cercou a cidade por 2 anos, e assim, mesmo assim, com a cidade cercada por 2 anos, esses homens não se arrependeram e não se converteram ao Senhor. E Jeremias lá dentro, dizendo que eles se arrependessem, que eles seriam levados cativos. Se não se arrependessem, eles não se arrependeram e prenderam Jeremias no pátio. Aí vem o texto que nós vamos abordar. Quando tem toda essa situação, que Nabucodonosor escuta essa situação e diz assim: quando nós invadirmos, Jeremias será poupado. Quando nós entrarmos ali, Jeremias vai escolher aonde ele quiser ficar. Se ele quiser ir cativo, ele vai. Se ele quiser ficar, ele fica. Para onde ele quiser ir, tem a outorga do rei Nabucodonosor para ele ficar. Aí nós percebemos que até o ímpio nos honra quando somos fiéis a Deus. Temos que entender esses princípios. Mas dentro desse desânimo de
pátio. Aí a palavra de Deus vem na primeira vez, está no capítulo 32, nós não lemos. E a palavra do Senhor diz assim: Jeremias, como as minhas palavras são verdadeiras, compre terreno aqui. Irmão, era ilógico isso. Como você iria comprar terreno numa terra que seria invadida, que ele estava dizendo que seria invadida? E Deus disse assim, ó, compre terreno, capítulo 32, pode comprar o campo. O que era isso? Era Deus dizendo que eles seriam levados cativos, mas um dia retornariam para terra. Profecia em cima de profecia. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 1 que nós lemos do capítulo 33, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jeremias. Deus na primeira tinha dito, ele encarcerado, tinha dito, compre terreno, porque eu vou cumprir as profecias, e esse povo vai, mas voltará. E agora a segunda vez, ele volta falando com Jeremias, mas para essa revelação acontecer, precisava o profeta fazer algo. Não era mais somente receber as mensagens e anunciar as mensagens. Não era só mais Jeremias escrever as mensagens e Baruque ler as mensagens, como acontecia. Quando Jeremias disse que não passava de uma criança, que era pequeno, Deus honrou ele e disse, leve um ajudante. Da mesma forma que Deus fez com Moisés, quando chamou Moisés para tirar do Egito, para tirar o povo do Egito. E Moisés disse, eu tenho uma língua pesada. Ele disse, pois leve alguém com você e vai lhe ajudar. Então Deus permitiu que Baruque o ajudasse. E o que é que acontecia? Jeremias tinha a visão, recebia de Deus a revelação, escrevia e Baruque lia em público. E o povo temia, mas não adorava a Deus e não mudava de vida. Ao ponto de Deus dizer assim em suas profecias, esse povo não vai mais mudar o seu caráter. Ele não vai mais mudar essa dura serviço. Por conta disso, é inevitável que agora eles sejam levados cativos. Não havia mais arrependimento para o povo. Eles precisavam ser levados cativos. Porque tem situações na nossa vida que a gente só vai aprender quando quebrarmos a cara verdadeiramente. Tem situações que nós passamos, ouvimos a palavra, sabemos do Deus da palavra, temos a palavra em nossas mãos, ouvimos ela nos domingos, ouvimos ela na semana, ouvimos ela no YouTube, escutamos a palavra, mas não a colocamos em prática. Então tem situações na nossa vida que nós precisaremos passar fisicamente por aquilo, para que nós possamos reconhecer que o nosso Deus é Deus de verdade e que opera grandemente em nossas vidas. Infelizmente, muitas vezes é a falta de sabedoria, mas é necessário, porque quando passamos por grandes provações, por muitas vezes causadas por nós mesmos, quando passamos por elas, o júbilo e a vitória é muito maior. Nós vemos que Deus cuidou de nós, mesmo quando nós ainda estávamos causando e provocando problemas na vida, quando nós ainda éramos pecadores, como diz a palavra. Quando você se afasta e vai fazer coisas erradas, e você vê Deus cuidando de você, até dentro daqueles erros, você vê o quanto Deus te ama, e quanto a paciência dele é grande para com as nossas vidas. Então, Jeremias estava nessa situação. Ele precisava fazer algo. Agora a palavra, para se cumprir, precisava ele fazer algo. E o que é que Deus diz para ele fazer? É o próprio Deus que diz. Olha, Jeremias, eu vou com essa profecia para você, mas você precisa fazer algo. E o que é que eu preciso fazer, Deus? Aí o texto vai dizer no verso 3: invoca-me e responder-te. Jeremias precisava invocar. E o que é invocar? Invocar é o ato de verbalizar em voz alta algo para si. Invocar é maior do que orar. Invocar é quando você grita. No hebraico, o hebraico diz assim, ó, invocar é uma espécie de oração, mas é não simplesmente só orar. A palavra hebraica usada para invocar significa bradar, clamar, gritar. Invocar é como se fosse um ato desesperador da alma. Invocar é uma necessidade iminente que você tem. Você não vai só mais orar, você agora vai verbalizar aquilo que você está orando. Muitos crentes são ocultos aos homens, e muitos lá de fora não sabem nem que você é crente, porque você só faz orar, você só faz silenciosamente falar e interceder. Mas existem momentos que nós precisamos invocar,
clamar, bradar, gritar e dizer: Senhor, olha para nós, Senhor, salva-nos, Senhor, socorre-nos. E aí Deus estava dizendo: Jeremias, está na hora de você abrir a sua boca e falar. Está na hora de você clamar um pouco mais intenso, clamar um pouco mais alto. Observe que Jeremias estava preso, Jeremias estava padecendo necessidades. O rei tinha prendido ele no palácio, na área, no pátio, no átrio dos guardas. O que é isso? É o presídio da época, onde os guardas ficavam, era onde tinham-se as celas para impedir que qualquer preso fugisse. Se fugisse, estaria com a guarda ali, no pátio da guarda. E Jeremias estava preso com limitações. Dentro de toda aquela situação, Deus diz assim: mesmo nessa situação difícil, grite, clame, invoque, porque se você invocar, responder-te-ei. Jeremias, tu profetiza aquilo que eu te mandar, mesmo que eles não acreditem, sou eu quem mando. Romanos 3,4, Paulo vai dizer o seguinte: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então essa promessa que Deus deu para Jeremias: Jeremias, se você me invocar, eu respondo, era uma promessa que vinha com a afirmativa do próprio Deus: invoca e te responderei. Então nós precisamos aprender esses princípios. Veja que mesmo no momento de dor, desespero e dificuldade, Deus tinha e queria realizar coisas grandes. Deus, ele não foi ali para ficar chorando com Jeremias no seu sofrimento. Deus não foi ali com a palavra para dizer assim: Jeremias, eu estou contigo e não abro, eu estou sofrendo junto contigo, eu vou te abraçar, eu vou ficar com você, daria uns tapinhas nas costas. Não. Deus, ele foi para sacudir e levantar o profeta. Deus, ele visitou o profeta para modificar a sua situação. Por quê? Porque Deus sabe da nossa dor, Ele sabe muitas vezes da nossa pouca fé, Ele sabe das nossas aflições, e por isso hoje Ele diz para nós nessa noite: invoquemos, 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 abramos a nossa boca para adorar este Deus, abramos a nossa boca para fazer as nossas petições a Ele, abramos a nossa boca para apresentar a nossa causa diante de Deus, porque somente Ele pode responder às nossas orações. Invoquemos ao Senhor. Invocar é muito mais do que somente clamar, buscar e orar. Invocar representa tudo isso de uma forma intensa, com a necessidade urgente e muitas vezes desesperadora. Deus não é Deus de sentimentalismo, de penas e lamúrias. Deus não é um Deus que se faz coitadinho. O nosso Deus é Deus de batalhas. O nosso Deus é Deus vencedor. O nosso Deus é aquele que nos manda e nos envia, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele vai na frente da batalha, Ele vai na frente da luta, Ele vai vencendo para vencer. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é Deus de batalha. Ele é o Todo-Poderoso e não aceita que nos entreguemos a dúvidas, fraquezas e medo. Não tenha isso no seu coração. E se você tem isso, peça ao Espírito Santo que tire, que te dê autoridade, mesmo diante da situação que você está vivendo, que você não sabe como sair, mas o nosso Deus é especialista em tirar homem e mulher de situações difíceis. Não se lamente com isso. Entenda que se clamarmos, se invocarmos a Ele, Ele nos tirará do charco de lodo. Esse é o nosso Deus. Ele nos chamou e nos deu a sua palavra, seu Santo Espírito, para nos fazer forte, principalmente em momentos de grande dificuldade. Eu quero pedir uma pausa para, dentro desse entendimento, lhe contar um testemunho fiel e verdadeiro acontecido não mais do que 50 anos. Pastor David Unchu, pastor da maior igreja do mundo, mais de 1 milhão de congregados. Suas reuniões de oração de madrugada reúnem 200.000 pessoas por hora, porque as reuniões de oração deles são na madrugada, vai de 2 às 3, de 3 às 4, de 4 às 5, de 5 às 6, de madrugada. 200.000 pessoas se reuniam, porque ele pedia que não fossem todos, que a igreja se dividisse dentro desses horários e a igreja buscar. Esse pastor
David Yun-Shu, desse grande avivamento na Coreia do Sul, ele vai visitar um instituto teológico na Filadélfia, nos Estados Unidos, para uma palestra. Eles são tratados de doutores. Esses pastores são tratados de doutores. Quando eles têm uma formação teológica e se tornam PhD, eles são chamados no exterior de doutores. Aqui também, mas só que os nossos pastores, poucos têm PhD. E doutor Yun-Shu, pastor Yun-Shu da Coreia do Sul, foi para o Instituto Teológico na Filadélfia. Presta atenção. Lá ele conheceu um PhD também, o doutor Wagner. E doutor Wagner disse, ao final das reuniões, assim: pastor Yun-Shu, doutor Yun-Shu, Deus me deu o dom de restaurar mutilados. Deus Yun-Shu disse: que mistério é esse? Mas Deus me deu esse dom. E aí ele disse assim: pastor, aqui tem um iraquiano que veio morar aqui, e ele num acidente de trem perdeu a perna, e eu gostaria de levar o senhor lá para conhecer ele, para nós orarmos por ele. E o pastor Yun-Shu e a sua comitiva que visitava os Estados Unidos foram junto com o doutor Wagner, pastor Wagner, para essa casa desse iraquiano lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. E lá eles oraram pela vida daquele homem sem a perna, e o doutor Wagner pegou, colocou em um determinado momento sua mão naquele cotoco, um pouco abaixo da cor, aqui próximo da cintura, na sua perna mutilada, e começou a orar dizendo assim: estenda-se perna, estenda-se perna, estenda-se perna, em nome de Jesus eu ordeno, estenda-se perna. E ali, aquele pastor clamando, orando para que aquela perna crescesse naquele iraquiano. Passou-se 5 minutos, nada aconteceu. Passou-se 10 minutos, nada aconteceu. Os pastores que visitavam começaram a dizer: pastor, é porque Deus vai dar gradativamente, tenha calma que Deus vai fazer crescer devagar, a cura vai vir logo. Mas ele não escutou isso. Ele continuou: estenda-se perna, estique-se perna, em nome de Jesus eu determino, estique-se perna, estenda-se perna, cresça perna. E aí o David Yun-Shu olhou para aquela situação, e David Yun-Shu, irmãos, é um pastor que ora e Deus cura. É um pastor que tem muitos milagres e curas instantâneas com ele. Ele tem muita experiência. Lá não tem 1 milhão de pessoas à toa. É tanto que Hernando Villalobos, quando foi lá, disse assim: meu irmão, nós estávamos num dos cultos de oração com 200 mil pessoas, e aquele povo cantando, e coisa linda. Mas ele disse o seguinte: que quando o pastor Yun-Shu pegou o microfone e começou a orar, parece que os céus se abriram. Isso é o testemunho de Hernandes Dias Lopes, um dos homens das maiores autoridades bíblicas do Brasil, que não brinca com o Evangelho. E ele, visitando o pastor Yun-Shu na Coreia do Sul, deu esse testemunho. E o Yun-Shu, nessa situação na Filadélfia, um homem experimentado em milagres de Deus, vendo aquela situação, nada acontecer, e este homem insistindo, persistindo na palavra: estenda-se perna, estique-se perna, começa a orar. Pelo enfermo? Não. David Yun-Shu começa a orar por ele. Diz: Senhor, perdoe a minha pequena fé. Senhor, se algo está acontecendo que impeça esse milagre acontecer, se esse milagre é importante para o pastor Wagner, e tem algo impedindo que isso caia por terra agora. E começou a orar e interceder por ele, para ele começar a crer que aquilo poderia se realizar. Porque uma perna, orar para uma dor de cabeça sair é fácil. Orar muitas vezes para uma enfermidade, uma dor nas costas sair é fácil. Agora orar para algo que não existe aparecer, orar para uma pessoa que morreu ressuscitar, são coisas que não estamos acostumados a ver. E aí, dentro daquela situação, das orações, do povo pedindo para aquele homem parar, o doutor Wagner continuou mais uma vez, e continuou por um pouco mais, e ao ponto de incomodar todos aqueles pastores que estavam ali, e todos estavam incomodados. Aí o Yun-Shu diz assim: de repente,
algo maravilhoso acontece. A perna daquele homem começa a crescer. E minuto após minuto a perna daquele homem começa a crescer. E quando ele dá por si, aquele homem já está correndo naquela sala glorificando a Deus. E todo aquele povo que não estava mais acreditando que o milagre poderia acontecer, começaram a glorificar a Deus, porque viram o milagre face a face. Mas eu quero dizer que isso aconteceu porque o pastor Wagner insistiu, porque o pastor Wagner acreditou naquilo que Deus o chamou para fazer. Se Deus deu o dom, ele perseverou e ele acreditou. Nós temos que entender que invocar a Deus é quando ele nos dá uma convicção grande de acreditar naquilo que estamos orando e persistir até conquistarmos a vitória. Milagres ainda acontecem. O que não acontece muito é no nosso coração nós cremos e esperarmos o milagre acontecer. Invoca, clamar, gritar, não parar. Mas nós precisamos aprender esses princípios para que a nossa fé seja edificada nele. Grandes milagres precisam acontecer no meio da igreja. Nós necessitamos desses milagres. Se quisermos as respostas de Deus para as nossas causas, precisamos invocá-lo. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu gostaria de abordar é que para onde nós corremos quando a aflição chega, quando o dia mau acontece em nossas vidas? Em Jó, capítulo 23, versos 3 e 4, diz assim: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. O supremo desejo de um filho pequeno aflito é ver a face do pai. Um menino e uma criança, quando está chorando copiosamente, sentindo a falta dos pais, seja pai ou a mãe, e ele começa a chorar e a espernear, e ali fica inconsolável. E apenas ao ver, ao visualizar seu pai ou sua mãe, ele já cessa de chorar, porque a alegria chegou, porque aquele em quem ele tem segurança chegou. É o mesmo sentimento que Jó estava tendo aqui quando escreveu esse texto. Ele queria ver o seu pai, ele queria ver o seu consolador, ele ao menos queria ser aliviado pela presença do Eterno. É esse o desejo, é esse o sentimento, é o supremo desejo dele. Jó tinha o desejo de encontrar com o seu Redentor. Note que na sua aflição, Jó, ele não pede para ser curado. Nesse texto, nesse momento, ele não pede para ter a cura da sua doença, da sua enfermidade. Nós conhecemos a história de Jó, há pouco cantamos aqui. Jó, naquela sua aflição, ele não pede para ter os seus filhos de volta à vida. Naquele momento de aflição, ele não pede para ter um vislumbre dos seus bens materiais. Naquele momento ali, ele não pede para ter uma esposa crente que ajude ele a adorar a Deus. Não. Você sabe o que é que Jó pede dentro da sua grande aflição? Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Ele queria a presença de Deus. Ele queria e desejava ter a presença de Deus. Jó estava aflito, Jó tinha perdido todos os bens, Jó tinha perdido todos os filhos, Jó tinha perdido toda a herança, Jó tinha perdido toda a sua saúde, Jó tinha perdido toda a fé da sua esposa. Mas assim, o que é que ele desejava naquele momento fugaz da sua vida, difícil da sua vida? Se tão somente eu soubesse aonde encontrar o meu Redentor. O desejo de estar na presença do Pai. Jó tinha esse desejo diante das dificuldades. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Os verdadeiros filhos de Deus correm para casa quando chega a tempestade. Lembra do filho pródigo? Quando a tempestade chegou, ele correu para casa. Quando os momentos difíceis chegam, aquele que é de Deus volta para Deus. Quando diante das grandes dificuldades, que você que tem um filho fora, você que tem um parente longe de Deus, que abandonou a fé, quando chegar os momentos mais difíceis na vida dele, olhe para que Deus o chame de volta para o lar, o chame de volta e o tire da tempestade. Ele pode tirar e dar a seu parente, a seu
cônjuge, a seu filho, quem quer que seja, aquele que você ama, pode lhe dar abrigo e segurança, porque o nosso Deus é o Deus que chama graciosamente, poderosamente, todos aqueles a quem Ele ama. É um instinto natural, no meio das tempestades, nós buscarmos abrigo. Olha como diz o salmista no Salmo 46, ele diz assim no verso 1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias e tribulações. Você, em quem nós temos nos refugiado? Dentro das dificuldades, em quem nós estamos acreditando? É ainda na minha conta bancária? É ainda no meu emprego? É ainda na minha força? É ainda naquele remédio que pode me curar? Eu tenho que entender que essas coisas podem ser usadas por Deus para me abençoar, mas o abençoador de verdade, o galardoador de verdade em nossas vidas é o Deus poderoso, quem nos redimiu e quem nos chamou. Então, para onde nós vamos correr no dia mau? Para os pés do Senhor, invocando o seu santo nome. O segundo ponto é: Deus dá uma ordem, e se cumprirmos ela, teremos uma promessa. O Salmo 50, o verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, se fizer isso, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Para Jeremias, se invocasse, teria resposta. Para o salmista, se invocar, terá o livramento. Mas o que eu aprendo com isso é que se eu invocar a Deus, que é uma ordem dele, Ele está me dando uma ordem. Invocar não é condicional, se quiser me invocar, não. Ele está dizendo: aqueles que me servem, invoquem-me, clamem-me, grite por mim, me chame no particular, mas não deixe de entrar em contato comigo, porque se vocês fizerem isso, eu virei com a resposta, eu virei com o livramento, eu virei com a solução, porque o nosso Deus é Deus de batalha, que ama dar vitória aos teus filhos. Esse é nosso Deus. Contudo, diante desse serviço de obediência cumprida, há uma iminente promessa dada. Nós não obteremos essa vitória de qualquer jeito. Aí o bicho pega. Não é de qualquer jeito, igreja. Da mesma forma que um sacerdote não entra no santo templo ou no santo dos santos de todo jeito, nós também não poderemos fazer nossa invocação de qualquer forma. Há um entendimento atual que pode-se falar com Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não é revelado assim nas Sagradas Escrituras, e nem foi adotado tal prática com homens e mulheres piedosos do passado. Se você fizer uma consulta minuciosa da forma com que os homens da Bíblia oravam, a forma com que os homens e mulheres da Bíblia adoravam a Deus, tinha uma sequência, não era de todo jeito. Então, eu entendo o seguinte, que orar de qualquer maneira, você pode até orar, eu posso até orar, o difícil é receber a resposta dessas orações. Às vezes nós estamos aqui orando tão insistentemente por algo e nada acontece, porque estamos orando de qualquer jeito. Eu não quero aqui ensinar uma sequência lógica, mas existe um princípio, existe um rito, existe uma forma de orar e fazer com que Deus mova a mão e traga a resposta. E nós vamos tentar dissertar a respeito desse tema e desse momento. As Sagradas Escrituras nos mostram que quando um sacerdote ia oferecer um sacrifício, primeiro, ele lavava os pés na bacia de bronze, colocava suas vestimentas, se enfeitava com trajes sacerdotais, só então se achegava ao altar com o sacrifício devidamente dividido, e tudo isso de acordo com a lei. Um sacerdote não poderia oferecer sacrifício de qualquer jeito. Ele tinha todo um trâmite. Primeiro ele pedia perdão pelos seus pecados, se vestia de maneira adequada, se portava de uma maneira adequada, fazendo tudo na sequência como Deus ensinou. Aí ele fazendo isso, quando tudo era oferecido,
o Senhor recebia aquela oferta, porque quando aquela fumaça subia era porque o Senhor tinha recebido a oferta. Então nós precisamos entender que as nossas orações, o nosso clamor, as nossas petições, hoje, são como os sacrifícios eram para a época dos sacerdotes. Para eu receber a bênção de Deus, para eu receber resposta às minhas orações, eu preciso ter um rito, ter um ritmo, ter uma forma diferente de orar, ou imitar os profetas do passado, ou imitar as orações que Jesus ensinou. Para quê? Para que eu tenha resultados objetivos das minhas orações. Por exemplo, orações ineficazes, quando nós oramos para o todo. Senhor, abençoa o mundo. Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo. Qual o resultado dessa oração? Agora, se eu fizer assim: Senhor, abençoa o Marcos, ele está passando por uma situação delicada, a situação é essa. Senhor, visita a vida do teu filho, opera no coração do teu filho, e eu invoco a Deus. O que é invocar a Deus? Eu verbalizo essa oração em voz alta, declarando bênção na vida do meu irmão, e quando o milagre acontecer na vida dele, a igreja glorificará a Deus, porque realizou o milagre na vida dele, porque entende que foi verbalizado aquilo que nós oramos, aconteceu. É assim que funciona a oração eficaz. É uma oração que nós verbalizamos crendo, e Deus opera conforme a igreja ora. Aí nós recebemos resultados, aí saímos com a fé edificada. Por quê? Porque apresentamos uma causa a Deus, e Ele realizou o milagre naquela causa. Nós conseguiremos entender que foi as nossas orações, foi as nossas petições que fez com que Deus enviasse a resposta e restabelecesse a situação do nosso irmão. Oração eficaz. Então nós precisamos invocar a Deus, verbalizar em voz alta, acreditar naquilo que estamos orando. Para quê? Para que os milagres aconteçam. Os milagres querem acontecer em nosso meio, mas nós precisamos primeiro acreditar que os milagres existem e podem ser realizados através de nossas vidas. Ah, irmão, mas eu sou muito pecador. Deus sabe. Ah, irmão, eu sou muito fraquinho na fé. Deus sabe. Deus conhece, sabe que somos pó, sabe que somos limitados, mas Ele quer que mesmo nós, sendo falhos, pecadores e limitados, clamemos a Ele. Por quê? Porque é uma ordem dEle, não é algo condicional. Ele disse: invoca e eu responderei, invoca e eu livrarei. Nós precisamos crer no Deus em quem servimos. Quando cremos, Deus operará, mas nós precisamos colocar nossa fé em ação. Se você vai fazer uma oração que nem você crê, está difícil. Porque se você não crê naquela oração, será que você realmente crê no Deus que prometeu essas coisas? Nós precisamos fazer essa auto-reflexão. Será que realmente eu creio no Deus que está revelado na Bíblia Sagrada? Será que realmente eu creio nos milagres que aconteceram aqui na Bíblia Sagrada? Se eu tenho dificuldade de acreditar no milagre da perna do iraquiano que cresceu há 50 anos atrás, será que eu creio realmente que aquelas histórias que estão na Bíblia Sagrada foram reais? Nós precisamos crer que a palavra de Deus é santa e é verdadeira, porque seja Deus verdadeiro e todo o resto mentiroso. O nosso Deus é Deus de verdade, o nosso Deus é Deus de poder, o nosso Deus é Deus que faz as coisas acontecerem quando nós nos dispomos a fazer da maneira correta. Nós precisamos aprender esse princípio. Para concluir esse raciocínio, Romanos 8, verso 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Ele sabe que nós não vamos invocar da maneira mais adequada e mais correta, mais justa. Ele sabe que nós muitas vezes não somos igual os salmistas, com uma adoração destilada do coração. Ele sabe que a nossa cultura, nós não conhecemos a fim com a palavra de Deus. Ele conhece as nossas limitações,
mas mesmo assim, o que foi que Ele fez em nossas vidas? Ele derramou o seu Espírito para interceder por nós. Naquele tempo tinham somente a inspiração deles, não tinha Espírito derramado. Alguns recebiam o Espírito aqui e acolá. Hoje não. Hoje Deus sabe que nós não temos essa mesma perspicácia dos grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada. Por isso Ele deu o Espírito. Por isso Ele deu o Espírito Santo, mas não deu de qualquer forma. Ele deu de forma derramada. O sentido de derramar é como a água que é soltada. Você pegar um vasilhão de água e soltar aqui nesse solo, ela vai se espalhar de uma forma que você dificilmente conseguirá juntar todas as moléculas e voltar ao recipiente anterior. O que é que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo foi derramado de uma forma que ninguém conseguirá juntá-lo novamente para si, porque ele foi derramado abundantemente sobre toda a raça humana, sobre todos aqueles que creem no nome de Jesus, sobre todos aqueles que servem a esse Deus maravilhoso. O Espírito Santo foi derramado. Então, nós aprendemos que não são as nossas palavras que convencem a boa mão de Deus a agir em nossas vidas, mas o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, de forma que o homem não pode raciocinar. É Ele que intercede, porque Ele sabe que nós não sabemos orar como convém, e por isso o Espírito foi derramado em nossas vidas. O próprio ato de orar já é uma bênção. Orar é, de certa forma, banhar-se em águas cristalinas, assim como nós nos banhamos para escapar do calor do verão. A oração refrigera a alma. Então nós precisamos começar a ter essa prática. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se com o seu reservatório inexaurível, o seu reservatório que não tem fim. É você chegar no cofre do tio Patinhas para os filmes infantis. É você chegar naquele que demanda todo o poder, toda a autoridade, todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas da terra. Ele é o rei, Ele é o dono. Então é como se você orasse, você entrasse nesse tesouro particular do rei, do nosso Deus. Orar é tomar o céu nos braços e abraçar a divindade dentro da alma e sentir o seu corpo feito templo do Espírito Santo. Não foi Davi que Deus disse: tu és o templo do Espírito Santo. Não foi a Salomão que Deus disse: tu és o templo do Espírito Santo. Mas foi aqueles que vieram após Jesus que Deus diz: vós sois templo do Espírito Santo. Então nós somos privilegiados por isso. Hoje nós temos esse Espírito, além de derramado, ele pode habitar dentro do nosso ser. Para quê? Para nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida, para nos ajudar a ter fé, para crer que Deus pode operar através das nossas orações, para nos ajudar a invocar o seu santo nome e esperar a resposta do alto chegar. Esse é o Espírito Santo. Então, como não sabemos orar como convém, precisamos desse Espírito muito mais do que antes. Alguns anos atrás, teve um maluco, um professor de Harvard, que ele, dentro de uma pesquisa, ele diz o seguinte: é possível encontrar Deus nas drogas. Você usa droga, você se alucina e você encontra Deus. Esse maluco falou isso. Dentro de algumas tribos indígenas na América do Sul e em outros lugares do mundo, mas mais aqui na América do Sul, existe um psicotrópico chamado ayahuasca. Talvez você já tenha ouvido falar, uma bebida forte. Na tribo indígena da aldeia de Pinua, da etnia Inukiu, eles acreditam que esse alucinógeno também conecta o homem com o divino. Existe uma viagem que turistas fazem no Acre e vão até essa aldeia só se alucinar lá com os pajés, para verem o divino, para sentirem, verem imagens, verem coisas. Então nós vimos que pessoas que não conhecem a Deus têm uma necessidade de ver ou sentir algo sobrenatural. Para o professor ateu de Harvard, as drogas serviriam sobrenatural. Para as tribos indígenas,
a bebida ayahuasca, você vê o sobrenatural. Para o budismo, para se chegar a nirvana, se chega através da meditação e da penitência do corpo. Para o espírito kardecista, você vai chegar a um grau de espírito elevado se muitas vezes você reencarnar. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que várias religiões, várias crenças acreditam em algo superior e algo divino. Mas a Bíblia Sagrada nos diz e nos afirma que só há um caminho, e este caminho é através de Jesus, com o Espírito Santo derramado em nossos corações. A conexão do homem com o divino hoje é através do Espírito Santo que foi derramado. A conexão da salvação do homem caído com o divino é através da cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos o caminho, nós temos a revelação derramada, nós temos a verdade destilada em nossos corações. Então por que nós não alcançamos esse divino? Por que nós não nos debruçamos nele? Nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus. Olha o que Hebreus 10:19 vai dizer. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é que Deus diz? Que nós hoje temos que ter ousadia para entrar, não é em qualquer lugar, para entrar no santo dos santos, na presença do próprio Deus. Talvez você não tenha entendido esse mistério, mas eu quero lhe dizer que esse mistério, aonde o sumo sacerdote, entende-se, sumo sacerdote, o homem mais santo que tinha em Israel na época, o homem que passava o ano todo se consagrando para apenas uma vez no ano, ele vestir as suas vestes, fazer a purificação dele e da família, pedir perdão pelos pecados dele e da família, para poder entrar no santo dos santos, atravessar o véu e tocar no propiciatório com aspersão de sangue, para sentir a Shekinah de Deus. Aquela nuvem cobriu o propiciatório e ele sentia a presença de Deus no meio do povo, uma vez no ano. Hebreus está dizendo que isso acabou, porque o véu foi rasgado. E se ele foi rasgado, ele diz o seguinte: agora, meu irmão, você tem que entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque você pode entrar todo dia e a qualquer hora, porque o nosso Deus foi derramado sobre nossas vidas, e a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é a nossa vitória, é a nossa ascensão à presença do nosso Deus, é onde nós podemos nos achegar à presença dele, sentir o seu perfume, sentir a sua presença e sentir a ação sobrenatural dele em nossas vidas. Temos que entrar com essa ousadia. O único caminho de comunicação entre Deus e o homem é o Espírito Santo. Nós já falamos disso. Atos 2,17 foi muito citado nessa noite, referência a Joel 2,28, que Deus nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Hoje precisamos ter fé e confiança em nosso Deus, quando o invocarmos. Esse é o princípio, fé e confiança. Eu só posso entrar na presença de Deus com esses dois princípios, fé e confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Confiança é crer que se eu entrar, Ele vai responder as minhas orações. Nós precisamos ter essa ousadia, fé e confiança. Quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, talvez você até esteja como Moisés. Quando Moisés foi chamado, Moisés vai dizer em Êxodo 3:11, diz assim: Senhor, quem sou eu para fazer tal coisa? Talvez você esteja como Gideão, quando ele fala lá em Juízes: eu libertar o povo? Senhor, olha o que ele diz em Juízes 6:15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Gideão se sentindo pequeno para fazer a obra de Deus, Moisés se sentindo nada para fazer a obra de Deus. Talvez nós nos sintamos assim. Ou então como Jeremias, que quando foi chamado, ele vai dizer assim: Senhor, tu disse que me escolheste desde o ventre da minha mãe, mas eu, quem sou eu, não passo de uma criança. Talvez você se sinta incapaz de entrar na presença de Deus, invocando Ele, orando, clamando. Mas eu
eu quero lhe dizer que todos esses homens conseguiram entrar, porque foi o próprio Deus que os chamou. Então nós também entraremos, porque o próprio Deus também nos chamou, com o lavar regenerador do sangue de Cristo em nossas vidas. Hoje temos o sangue de Cristo em nossas vidas, e é por este sangue que podemos entrar na presença de Deus, invocar o seu nome e receber dele as respostas que precisamos. Mas como invocar o nosso Deus? É o terceiro ponto. Para invocarmos o nosso Deus, precisamos de argumentos. Eu preciso de palavras. Eu preciso saber como chegar à presença de Deus, não para entrar e fazer aquelas orações que muitas vezes fazemos e não tem resultado. Eu falo de orações com resultado, com eficácia, com resposta. Precisamos desses argumentos. Eu não falo de palavras e frases bonitas. Eu não falo de uma boa retórica, a arte de falar bem, de não falar errado, de aplicar as palavras de maneira metódica. Não falo dessa coisa, dessa forma. Quando nos aproximamos da porta da misericórdia, os argumentos mais convincentes serão as batidas da nossa necessidade na porta daquele que pode nos abençoar. Deus, Ele está ali como um Deus misericordioso, e ao entrar na presença dEle, não são as minhas belas palavras, mas é eu apresentar as minhas necessidades a Ele. É eu dizer: Senhor, eu sou fraco, preciso disso. Senhor, eu preciso da tua intercessão nisso, eu preciso da tua ação nisso, e nós apresentarmos a Deus aquilo que estamos precisando urgentemente, como da mesma forma que um mendigo chega na presença de um rei faminto, e ele não tem outra coisa a não ser pedir primeiramente pão. Então que nós cheguemos na presença de Deus, não a pedir outra coisa, mas a pedir que Ele estenda a sua mão e nos abençoe. Nós precisamos ter esses argumentos. Qual é o primeiro argumento? Total sinceridade no nosso coração. Eu não posso chegar a Deus com belas palavras, porque a Bíblia diz que Ele conhece, sonda e esquadrinha o quê? O meu coração. O salmista vai dizer que ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Então não tenho como eu falar algo que Deus não saiba. Então eu entendo que essas orações que fazemos, esses argumentos que usamos, não é para convencer Deus, mas esses argumentos que usamos é para que nós saiamos edificados na oração, porque oramos conforme a Bíblia nos ensina. O que é que quer dizer isso? Que eu tenho intimidade com a palavra, que eu amo a Deus, e eu amo tanto a Deus que eu cito a palavra de Deus para o Deus da palavra. Esse é o sentimento, esse é o entendimento. Esses argumentos precisam ser bíblicos, porque quando eu oro a Deus, apresentando as promessas de Deus para Deus, simplesmente eu estou dizendo a Ele: Senhor, eu aprendi contigo, e estou citando a tua palavra. E citando a tua palavra, eu quero receber as bênçãos prometidas por ela, porque eu me importo contigo, e eu sei que o Senhor ama aqueles que amam a tua palavra. Esse é o sentido. Nós não vamos convencer com a nossa retórica, nós não vamos convencer com o nosso conhecimento. Nós precisamos chegar a Deus, pois sabemos que é a ordem dele. Olha Isaías 41, verso 20, diz assim: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. É uma exigência de Deus nós chegarmos a Ele e apresentarmos a nossa demanda. O que é isso? Eu apresentar a minha necessidade. É eu chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou precisando disso, e acreditar que Ele é o único que pode acelerar esse processo e me dar aquilo que eu estou pedindo. Não importa o que seja, não importa, o princípio não é o que você está pedindo, o princípio é que Deus realize o milagre naquilo que você está pedindo, para que a sua fé seja edificada no Senhor, que lhe deu aquilo que você pediu. Essa é a fé em prática em nossas vidas. Para nós entendermos melhor isso,
Eu trouxe alguns exemplos. Vou usar 10 minutos, um pouco mais. Trouxemos alguns exemplos de orações eficazes. Nós percebemos que quando Jacó foi se encontrar com seu irmão Esaú, a história de Jacó talvez nem todos conheçam profundamente, mas eu creio que você já ouviu falar nessa história de Jacó. Jacó, ele rouba a bênção do seu irmão, foge para a terra do seu tio, lá trabalha 7 anos para casar com uma filha do seu tio, é enganado, casa com a irmã mais velha, depois trabalha mais 7 para casar com aquele que amava, e começa ali as suas obras, e rica, e sai dos pés de Labão e volta para a terra do seu pai rico. Ele volta rico para a terra do seu pai, sabendo que a terra do seu pai ficou com Esaú. E quando ele volta, ele teme a Esaú, porque ele o traiu, roubou a bênção. Esaú ficou com todas as propriedades, mas para o judeu o que importa é a bênção do pai. É o que importa. Mas ele talvez com medo disso, da primogenitura que não era permitida por ele, mas ele compra essa primogenitura do irmão com prato e lentilhas. Só que ali pode ter sido levado numa brincadeira e Jacó não lembrou disso, mas Deus lembrou. E aí ele vai se encontrar com seu irmão no caminho, e o texto vai dizer assim, Gênesis 32, 11 e 12. Jacó tem um sonho, com medo do seu irmão Esaú, e ele começa a interceder nesse sonho. O sonho começa no versículo 9, nós vamos ler do 11 ao 12, de Gênesis 32. Diz assim: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Olha aí, preste atenção nessa situação. Jacó estava indo encontrar com seu irmão, morrendo de medo que o seu irmão matasse ele e matasse toda a sua descendência, e ficasse com o espólio. Aí Jacó diz assim: Senhor, o Senhor quem disse, está no verso 12, o Senhor quem disse, e tu disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar. Senhor, tu prometeu que não me faria mal. Senhor, eu estou indo ali, mas o Senhor que garantiu que a minha descendência vai prosperar. Então a confiança de Jacó era na promessa do próprio Deus. Ele estava indo na promessa de Deus. Olha, Senhor, eu estou indo, mas foi o Senhor que me prometeu que ia me abençoar, que ia me fazer bem, que eu voltasse para a terra, porque eu seria abençoado. Ele está conseguindo compreender esse princípio, que você começa a orar apresentando as promessas de Deus para aquilo que você precisa. Jacó apresentou: Senhor, o Senhor prometeu que me protegeria, então eu vou, porque o Senhor garantiu essa proteção. Então Jacó estava responsabilizando Deus para se proteger do seu irmão Esaú. Ele vai dizer por várias vezes: tu disseste, o Senhor quem prometeu isso, então eu vou, mas foi o Senhor quem prometeu. Colocando Deus não contra a parede, mas mostrando a Deus que é fiel em suas promessas, que ele estava ligado naquilo que Deus tinha prometido. É nós nos importarmos com as promessas de Deus. Quando o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, não foi para se mostrar não, foi para usar no momento oportuno, foi para adorar a Deus no momento oportuno e dizer: Senhor, o Senhor tem que me livrar disso, porque o Senhor prometeu que faria isso, o Senhor prometeu que faria bem. Olha, quando Moisés intercede pelo povo, o povo pecou, Deus queria destruir o povo. Moisés vai interceder pelo povo. Aí o que é que Moisés vai dizer em Números 14, versos 15 e 16? Diz assim, ó: Senhor, se matares esse povo como a um só homem, as gentes ou os povos, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto.
Olha o que Moisés está fazendo, Senhor. Se o Senhor destruir o povo, se o Senhor não levar o povo até a terra prometida, como o Senhor prometeu, as nações que te temem pelos seus grandes feitos na saída do povo do Egito, por aqueles milagres grandes, sobrenaturais, que o povo teme ao Senhor por causa disso, vão dizer que o Senhor fez isso em vão e a sua promessa não se cumprirá. É isso que Moisés está dizendo. Olha, Senhor, o Senhor está dizendo que vai destruir esse povo. Se o Senhor não botar esse povo na terra prometida, a sua promessa tem sido incompleta. E se sua promessa for incompleta, as pessoas vão escarnecer do teu nome. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, apresentando a sua queixa e pedindo livramento, mostrando na palavra as promessas de Deus para que se realizasse tal feito. Moisés lembra a Deus sua promessa de tirar o povo do Egito e colocar numa terra que emana leite e mel, como ele prometeu em Êxodo 6. Precisamos apresentar a Deus nossas necessidades, informando a Ele sobre suas promessas, não porque Ele não sabe delas, mas para que Ele veja que nós lemos e cremos na sua palavra, e que a mesma está guardada em nosso coração. Então, para eu ter uma oração eficaz, quais são as promessas de Deus para hoje? Essa é a aplicação. Quais são essas promessas para hoje? A promessa primeira que eu posso trazer aqui está até no texto que nós lemos, mas eu vou ver a referência de Jeremias 29, do 12 ao 14, que diz assim, ó: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Qual é a promessa de Deus para nós hoje? Invoque e receba. Pratique a ordem de Deus e receba a promessa de Deus. Em João 14, do 13 ao 14, João capítulo 14, versos 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então o que é que eu aprendo com isso? Que se eu levantar uma petição a Deus, eu tenho que pedir no meu nome, eu tenho que pedir no nome do meu pastor, eu tenho que pedir no nome de Jesus, aquele que venceu a cruz, do Filho Santo de Deus. É isso que a palavra está me ensinando. A promessa é essa: se eu quero algo hoje, eu peça em nome de Jesus. Essa é a apresentação. Existem muitas pessoas que oram, terminam a oração e não diz o nome de Jesus, e não cita Jesus na oração. Por isso que muitas vezes eu oro aqui e digo assim, em nome de Jesus. Eu enfatizo para quê? Para que fique na memória, porque não há promessas que possam se cumprir nas nossas vidas em oração, se não invocarmos debaixo do nome da autoridade máxima do mundo, do nome que está acima de todo nome, do nome santo de Jesus. Esse é o nome por qual nós precisamos clamar. É nele que nós devemos estar debaixo da sua graça, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua proteção, debaixo da adoração que nós temos que dar a Ele. Esse é o princípio. É hora de se chegar a Deus, pois Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Isaías 53 nos mostra isso. Como é que eu posso adorar a Deus e pedir? Leia Isaías 53 antes de você, quando você se ajoelhar, abra a Bíblia, antes de fechar os olhos, leia um texto sagrado, leia um salmo, leia Isaías 53, leia as promessas do Senhor. Isso vai edificar e lhe ajudar na oração, para que ela seja mais eficaz na sua vida. Ele está disposto a te perdoar e curar a sua enfermidade, da mesma forma que Ele fez com o paralítico. Em Marcos 2,5, quando Jesus está na casa, não sei se dele ou se de Pedro, teologicamente alguns distam sobre isso, mas ele estava numa casa de praia em Cafarnaum, e ali a multidão sabe que ele está ali, corre para lá. Chega um paralítico, não tem por onde entrar, os amigos sobem no telhado, arranca o telhado, joga o paralítico, desce o paralítico lá embaixo. Jesus, ele
não chega curando aquele paralítico. Ele não diz, levanta e anda. Jesus, ele faz algo muito maior. Ele chega para aquele paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. O que é que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus, ele é infinitamente mais bondoso e poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Às vezes nós queremos só uma coisa de Deus, e Ele vem com algo muito mais sobrenatural. Aquele homem não teve só a sua cura física restabelecida, mas ele teve os seus pecados perdoados para a glória de Deus. Deus é um Deus que faz coisas novas. Ele faz grandes promessas. E as maiores promessas que nós temos estão no livro de Apocalipse. Para a igreja de Éfeso, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para os de Esmirna, ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Para aqueles da igreja de Pérgamo, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Para Sardes, ele diz: será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de meus anjos. Para a igreja de Filadélfia, ele diz: falo-ei, coluna e santuário do meu Deus, e de lá jamais, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Todas essas promessas vindas da parte de Deus, e o meu novo nome. Para Laodiceia ele diz: dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei no trono de meu Pai. As promessas de Deus são verdadeiras e acontecerá para todos aqueles que creem que Ele é o vencedor. Coloque-se de pé, igreja. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos colocar em prática o que aprendemos. Vamos começar a discursar com o nosso Deus, com a característica de usar a palavra de Deus para orar. Clamemos a Ele, glorifiquemos Seu santo nome. Senhor, Tu conheces e sondas o coração de cada vida aqui. Tu conheces antes deles, de nós termos sido formados no ventre da nossa mãe. Tu sabes como precisamos de Ti. Tu sabes das nossas necessidades. Tu sabes que muitas vezes a nossa fé é muito pequenina e não consegue nem chegar, Senhor, a voz a sair do nosso quarto. Não conseguimos gritar, não conseguimos clamar desesperadamente. Às vezes estamos mudos como Zacarias, Senhor, e emudecemos pela nossa pouca fé, pelas nossas lutas, pela nossa tribulação, pela nossa falta de busca, Senhor. Mas eu quero Te pedir, da fome da Tua palavra, Pai, que nós possamos amar mais estar na Tua presença através da leitura da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, nos dá esse despertar, nos dá essa fome. Existem tantas formas, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. Podemos ouvir em audiobook, podemos ouvir, Senhor, no YouTube, podemos ouvir nas redes sociais, podemos ler. Nos dá, Senhor, vontade de desejar mais a Tua palavra, porque se conhecermos mais a Tua palavra, aprenderemos a orar como convém. Receberemos respostas às nossas orações. Clamaremos tudo no nome do Teu Filho Santo, que morreu na cruz por nós. Destilaremos verdadeira adoração, porque conhecemos a Tua Santa Palavra, Senhor, e sabemos que nela, ela nos ensina, Senhor, como devemos Te adorar e como devemos louvar o Teu Santo nome. Nos ajuda, Senhor, e nos fortalece. Dá-nos fé para mover montanhas. Dá-nos, Senhor, alegria de salvação, ao ponto de não sairmos de nossa casa sem convidar vidas para vir ao mundo. Senhor, não são as palavras daquele que prega que faz a diferença, mas é o Teu Espírito Santo que habita no meio do Teu povo. É o Teu Espírito Santo que salva, é o Teu Espírito Santo que cura,
É o Teu Espírito Santo que enche. É o Teu Espírito Santo que batiza. É o Teu Espírito Santo que aviva. É o Teu Espírito Santo que fala. É o Teu Espírito Santo que conduz. É o Teu Espírito Santo que nos leva à adoração. É o Teu Espírito Santo que transforma corações. É o Teu Espírito Santo que lava a alma. É o Teu Espírito Santo que nos ajuda a entender que somos totalmente perdoados por Ti, independente do pecado que cometemos. Tudo isso é o Teu Espírito Santo. Santo Deus, abençoa-nos, Pai, de uma maneira poderosa. Renova a nossa fé. Faz-nos acreditar, Senhor, nas Tuas palavras como a mais pura verdade. A verdade que toca a alma, a verdade que modifica corações, a verdade que nos faz andar, pisando sobre coisas que não conhecemos, em destinos que não sabemos aonde é, mas que iremos, porque a Tua palavra nos mostra e nos conduz para cá. Nos leva ao sobrenatural de Deus. Toca corações, Senhor, neste lugar. Que aqui seja um aprisco de salvação. Que vidas sejam alcançadas neste lugar, através, Senhor, do convite de cada filho Teu aqui. Através, Senhor, da boca de cada filha, filho Teu deste lugar. Através dos pequeninos, através dos mais idosos, através dos que conhecem mais a palavra, através daqueles que recém chegaram na igreja, que não sabem nem onde fica o livro de Mateus. Mas o Senhor pode alcançar, Senhor, cada vida, através de cada filho Teu deste lugar. Tempo de igreja não quer dizer nada, mas vida no altar sim. Senhor, que tenhamos vida no altar, amando a Tua palavra, amando a Tua presença, glorificando o Teu nome e adorando o Senhor em todo o tempo. Nos ajuda a ter esse entendimento. É o que te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Você que concorda diz amém. Louvado seja o Senhor. Amados, glória a Deus. Há nesta noite alguém que queira se reconciliar